Lesões pré-cancerosas do colo uterino. Durante os primeiros anos dos programas de detecção do câncer cervical, praticamente todas as lesões pré-cancerosas submetidas à biópsia eram classificadas como carcinoma in situ e tratadas por meio de esterectomia. Com o passar do tempo, ficou claro que nem todas as lesões pré-cancerosas evoluíam para um câncer invasivo. Dessa forma, tornou-se necessário desenvolver novos equipamentos de classificação e opções terapêuticas. Apresentaremos em ordem cronológica os novos sistemas de classificação das células pré-cancerosas. A classificação de Papa-Nicolau. A classificação de Papa-Nicolau foi amplamente adotada e ainda hoje é empregada em muitos laboratórios de diversos países. Sua classificação é dividida em 5 classes. Classe 1, ausência de células atípicas ou anômalas. Classe 2, atípicas citológica, porém sem evidências de malignidade. Classe 3, citologia sugestiva de malignidade não conclusiva. Classe 4, citologia fortemente suspeita de malignidade. Classe 5, citologia positiva para malignidade. Conceito de displasia. Em 1949, Papa-Nicolau propôs a utilização do termo displasia, criado pelo patologista William Ober, para a descrição das anomalias neoplásicas que acometiam o colo uterino e não obedeciam os critérios clássicos de diagnóstico de carcinoma in situ. Conceito de neoplasia intraepitelial cervical. Em 1967, Richard propôs que todas as lesões neoplásicas intraepiteliais, independente do seu grau de diferenciação, poderiam evoluir para câncer invasivo e, portanto, poderiam ser agrupadas sob a denominação de neoplasia intraepitelial cervical, abreviada na forma de NIC. Inicialmente, Richard subdividiu tais lesões em 3 grupos, cada um dos quais com diferentes potenciais de invasão. NIC 1, displasia leve. NIC 2, displasia moderada. NIC 3, displasia grave. Sistema de Betista. O sistema de Betista define o esfregaço cérvico-vaginal como uma consulta médica, ao qual deve ser registrada com a linguagem clara, sem ambiguidade. O relatório inclui 3 etapas. A etapa 1 constitui a avaliação geral, quanto à qualidade do material. Na etapa 2, é definido se aquele esfregaço adequado encontra-se dentro dos limites da normalidade. E a terceira etapa determina como um esfregaço alterado deve ser classificado. Em 1990, após a introdução do sistema Bethesda, Richard alterou a graduação e dividiu as lesões em 2 grupos: NIC de baixo grau e NIC de alto grau. Lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau. A maioria dessas lesões tem origem no epitélio escamoso maduro da cérvice. O fato dessa área estar exposta ao meio externo pode explicar a alta taxa de regressão espontânea dessas lesões. Apesar da estrutura geral do epitélio escamoso estar relativamente bem conservada, é possível identificar anomalias nucleares, particularmente nas camadas epiteliais mais superiores. Nesta imagem de biópsia de colo uterino, com uma lesão neoplásica de baixo grau, podemos observar a estrutura do epitélio escamoso, que encontra-se bem preservada. E as anomalias nucleares, caracterizadas por núcleos escuros, são observadas principalmente nas camadas superiores do epitélio. Nesta outra imagem, também de biópsia de colo uterino, com uma lesão neoplásica de baixo grau, é visível a clássica colocitose, ou seja, halos claros circundando núcleos escuros.
nas camadas superiores do epitélio. Tais alterações são patognomônicas de uma infecção pelo HPV, seja ele que tipo for. Lesões intraepiteliais de alto grau. Todas as lesões incluídas nessa categoria apresentam uma acentuada reestruturação do epitélio. Elas podem variar em termos de características citoplasmáticas, tamanhos celulares e graus de alterações nuclear. Em todas, é possível identificar figuras de mitose. Nesta figura de uma biópsia de colo uterino com uma lesão pré-cancerosa de alto grau, uma clássica mitose tripolar pode ser observada. Nesta imagem de uma biópsia de colo uterino, mostra uma lesão neoplásica de alto grau, composta de células cancerosas relativamente grandes, de um carcinoma in situ. Alterações nucleares são observadas em todo o epitélio e as células na superfície são achatadas. Nesta outra imagem, de uma biópsia de colo uterino, mostra uma lesão também neoplásica de alto grau, composta por células pequenas, de um carcinoma in situ. Tais lesões oriundas das células de reserva acometem o canal endocervical. Aspectos citológicos das lesões escamosas intraepiteliais. Em 1949, Papa Nicolau introduziu o conceito de discariose para descrever algumas alterações malignas iniciais nas células escamosas. A discariose se caracteriza pela presença de alterações nucleares em elementos celulares com citoplasma morfologicamente normais ou quase normais. Os núcleos demonstram volume aumentado, contornos ou configurações irregulares e hipercromasia. O esfregaço cervical demonstrado apresenta discariose em células escamosas intermediárias. Nota-se os núcleos aumentados de volume e a hipercromatina. Uma das células é binucleada e apresenta um halo periférico. Esse padrão de esfregaço sugere uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Aqui neste exemplo de discariose, um esfregaço cervical demonstrando discariose em células escamosas intermediárias, condizente com o diagnóstico de lesão intraepitelial de baixo grau. Os núcleos encontram-se aumentados e com aspecto granular. Neste outro exemplo de discariose, um esfregaço cervical demonstrando discariose em células intermediárias, que condiz com uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Nota-se os núcleos aumentados de volume, granulares e hipercromáticos no interior de citoplasmas normais. Definição de células cancerosas. A diferenciação entre células cancerosas e células discarióticas é feita pela presença de anomalias nucleares e citoplasmáticas. Ainda assim, as diferenças entre uma célula discariótica e outra proveniente de um câncer bem diferenciado nem sempre são muito nítidas. Os núcleos das células cancerosas evidenciam alterações que se assemelham, ainda que costumem ser mais intensas, àquelas encontradas nas células discarióticas. Dessa forma, o aumento do volume, a irregularidade dos contornos e a hipercromasia nuclear são muito comuns, porém não são universais. Aqui nesta imagem, um esfregaço cervical mostrando um carcinoma escamoso invasivo queratinizante. No centro, observa-se uma grande célula cancerosa produtora de queratina, com um formato bem diferenciado e um núcleo grande. Nota-se também um material necrótico e as células inflamatórias no fundo da lâmina. Aqui temos um esfregaço cervical mostrando um carcinoma invasivo de células pequenas. Pode-se notar as pequenas e pouco evidentes células cancerosas com núcleos grandes e densos e citoplasma escasso. Algumas células apresentam um vacúolo citoplasmático, algo comum em cânceres de origem endocervical.
Este outro esfregaço cervical mostra um carcinoma invasivo queratinizante da cérvice. O esfregaço demonstra células cancerosas intensamente queratinizadas, com citoplasma grande e eosinofílico, e núcleos volumosos e escuros, acompanhadas por células inflamatórias e detritos celulares, típicos de um carcinoma invasivo. Diagnóstico citológico das células pré-cancerosas. Neste esfregaço cervical, demonstrando colocitose em uma lesão escamosa intraepitelial de baixo grau, podemos notar os núcleos aumentados de volume, levemente hipercromáticos e com halos ou zonas claras perinucleares muito bem delimitadas. Nesta imagem de esfregaço cervical, verificamos a presença de disqueratose, que é um grupo de células com citoplasma intensamente queratinizado, muito comum em lesões associadas à infecção pelo HPV. Podemos notar pequenas células escamosas, alongadas, com pequenos núcleos hipercromáticos. Aqui nesta imagem, demonstra uma lesão escamosa queratinizante de alto grau, que evidencia a associação entre células escamosas cancerosas e coilócitos. Nota-se também os núcleos grandes, opacos e hipercromáticos, assim como, em algumas células, um citoplasma queratinizado. Este outro esfregaço cervical é composto de uma lesão intraepitelial de alto grau, com células cancerosas pequenas. As células formam um denso aglomerado, característico dessa lesão, que geralmente se localiza no canal endocervical. Por último, temos um esfregaço cervical de uma lesão intraepitelial de alto grau, produtora de queratina. Podemos notar as células cancerosas escamosas intensamente queratinizadas, com o citoplasma alaranjado e anomalias nucleares relativamente discretas. Ao lado delas, algumas células cancerosas pequenas apresentam núcleos aumentados de volume e hipercromáticos.